Meus irmãos, por favor, se assentem, por gentileza. Que a graça e a paz do Senhor estejam no coração dos irmãos, dos amigos, de todos que estão aqui com a gente nesse sábado. Também quero louvar a Deus por vocês que estão em casa, nos assistindo. E hoje, de maneira pedagógica, iniciaremos uma nova série de mensagens. A Promessa Taubaté realiza os seus cultos de forma temática. Todos os meses nós apresentamos um determinado assunto que esteja relacionado com a Bíblia e a cada culto nós reproduzimos reflexões a respeito desse assunto. E ao longo do mês de abril nós estaremos pensando sobre o seguinte tema: boas notícias. Esse é o tema da série de mensagens de abril. E nós estaremos inaugurando essa série de mensagens com a seguinte palavra: existe um fogo que não se apaga. Eu quero convidar você a ouvir a leitura da palavra do Senhor, que será lida no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículos 15 e 16. Vai ser projetado tanto para o pessoal de casa como também para o pessoal aqui do ambiente presencial. E a leitura bíblica de Lucas, capítulo 3, versículos 15 e 16, na Bíblia Revista e Atualizada, diz assim: E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vivemos numa época de velocidade da comunicação. Vivemos numa época de velocidade da comunicação. Diferente de outros tempos, onde a imprensa detinha o monopólio da informação, as redes sociais têm acelerado as notícias e permitido que os acontecimentos sejam informados praticamente em tempo real. Contudo, a multiplicação dos noticiários aumentou o volume de notícias falsas. Quem nunca acreditou numa determinada notícia espalhada pelas redes sociais e depois descobriu que foi vítima de uma fake news? Nem tudo que se lê e o que se ouve merecem credibilidade. Tem muita notícia ruim sendo propagada pelos quatro cantos do mundo. Como eu disse agora há pouco, existem muitas fake news. Existem muitas notícias distorcidas. Apesar de haverem muitas mentiras espalhadas pelos noticiários como um todo, o Evangelho bíblico é um compêndio de notícias boas e verdadeiras, provenientes do coração de Deus. O Evangelho não é uma fake news, não é uma notícia falsa. O Evangelho é um compêndio de notícias boas e verdadeiras, provenientes do coração do Criador. O batismo do Espírito Santo é uma das verdades do Evangelho.
O batismo no Espírito Santo, segundo as Sagradas Escrituras, é um dom concedido por Jesus àqueles que creem no seu nome. A Bíblia compara essa experiência, a experiência do batismo com o Espírito Santo, ao fogo que queima as impurezas e aquece o ambiente. A palavra de Deus, para facilitar a nossa compreensão, por muitas vezes nos apresenta símbolos, sinais e códigos para que possamos entender determinadas verdades de acordo com o nosso contexto de vida. E é nesse sentido que o batismo com o Espírito Santo é comparado ao fogo. O batismo com o Espírito Santo é um fogo que queima, é um fogo que aquece. E ser batizado no Espírito Santo, segundo a palavra de Deus, é algo muito importante. É algo indispensável para quem tem relacionamento com Deus. Porque esse dom produz fervor no coração de quem está seguindo a Jesus. O batismo no Espírito Santo produz fervor no coração de quem ama a Deus. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus nesta oportunidade. Me baseando nesse texto sagrado que lemos agora há pouco, eu estarei apresentando as seguintes verdades. A primeira delas nos diz: o batismo no Espírito Santo nos faz compreender a grandeza e o poder de Jesus Cristo. Será que vocês podem me ajudar repetindo essa sentença bíblica, essa palavra espiritual? 1, 2, 3. O batismo no Espírito Santo aumenta a nossa compreensão a respeito do poder e da grandeza de Jesus. O capítulo 3 de Lucas, texto que eu li agora há pouco com vocês, apresenta o ministério de um homem chamado João Batista. Ele era primo de Jesus e também se tratava de um profeta que tinha a missão de preparar o coração do povo para o surgimento do Messias, do Salvador da humanidade. Os profetas do Antigo Testamento haviam profetizado o aparecimento do Filho de Deus, alguém que salvaria a humanidade dos seus pecados. E João Batista foi um precursor do Messias, alguém que prepararia o coração das pessoas para o surgimento do Cristo, do autêntico Filho de Deus. João Batista exerceu o seu ministério à beira do Rio Jordão. Ele exerceu o seu ministério no deserto. Sua mensagem consistia no arrependimento dos pecados. E segundo a Bíblia, muitas pessoas ouviam suas pregações e criam em suas mensagens. As pessoas se aproximavam de João Batista e eram batizadas por ele, demonstrando que estavam arrependidas daquilo que fizeram. João Batista era alguém relevante nos planos de Deus, alguém muito importante. O próprio Cristo, em dado momento, diz que dentre os nascidos de mulher, não houve alguém semelhante a João Batista. Era um homem íntegro, cheio do poder de Deus, cuja conduta era ilibável. Apesar da sua relevância, João Batista
não era o Salvador da humanidade. Tinha muitas pessoas que acreditavam que João Batista era o próprio Cristo. Mas ele próprio declarou que não era o Messias. João Batista não era o Salvador. Em suas pregações, uma delas registrada no versículo 16 de Lucas 3, esse profeta informa que o Filho de Deus era alguém mais poderoso. João Batista tratava-se de uma pessoa popular. Muitos o admiravam. Crianças queriam ser como João Batista. Idosos o respeitavam. Haviam muitos seguidores. Mas este homem faz questão de dizer: eu não sou o Cristo. E aquele que vem depois de mim, se referindo ao Messias, ao Filho de Deus, João Batista declara: este homem é mais poderoso que eu. E eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. João Batista, inclusive, diz que aquele que viria após ele seria capaz de batizar pessoas com o Espírito Santo. João batizava com água, batizava pessoas no Rio Jordão e em lugares onde era possível mergulhá-las. Esse batismo em água é uma ação abençoada, simbólica, representa o arrependimento dos pecados das pessoas. Mas o batismo com água, meus amados, é uma ação natural, é uma ação comum. O Messias teria uma capacidade diferente de João Batista. Enquanto João Batista mergulharia pessoas em águas comuns, o Filho de Deus teria a capacidade de agir de uma maneira sobrenatural, imergindo pessoas, indivíduos, no poder do Espírito Santo. É exatamente nesse contexto que o profeta diz que Jesus é mais poderoso do que ele. Em suas palavras, ele está afirmando que Cristo tem o poder de manifestar, o dom do Espírito Santo no coração das pessoas. Pense comigo, meu irmão e minha irmã, colocar indivíduos debaixo d'água, qualquer ser humano coloca, qualquer ser humano consegue. Por mais que seja uma ação abençoada, batizar em água é algo comum e plenamente possível a qualquer pessoa. Mas conceder dons sobrenaturais é uma atribuição exclusiva de Deus. Nenhum pastor, nenhum padre, nenhum sacerdote, nenhum líder religioso tem o poder de conceder dons sobrenaturais aos fiéis. A oração de um líder religioso não é suficiente para que as ovelhas recebam dons extraordinários de Deus. Claro que a oração tem a sua valia, Deus ouve segundo a vontade dele, ele responde. Mas o dom provém do próprio Deus. Deus é quem pode manifestar coisas extraordinárias. O batismo no Espírito Santo é um milagre. Nós vamos entendê-lo nesta mensagem. Para aqueles que já têm alguma familiaridade com o assunto, nós vamos rever algumas verdades. Mas podemos afirmar que o batismo no Espírito Santo é algo fora do natural, é algo fora do comum.
não pode ser explicado cientificamente. Albert Einstein não saberia explicar o batismo com o Espírito Santo. Isaac Newton também não. Seja qual for o cientista, jamais seria possível explicar com exatidão este dom, porque não se trata de algo humano, mas algo divino. Por isso que João diz: eu batizo com água, eu não sou o Cristo. Não pensem que eu sou o Messias, eu não sou o próprio Deus, eu sou uma pessoa comum que batiza em água, e aquele que vem depois de mim é muito mais poderoso. Ele tem a capacidade de batizar pessoas com o Espírito Santo e com fogo. Irmãos, como disse agora há pouco, o dom do batismo no Espírito Santo é sobrenatural. Segundo a Bíblia, ele ocorre quando alguém fala em línguas estranhas. As línguas estranhas são a evidência de que alguém recebeu esse dom de Deus. Essas línguas não podem ser confundidas com os idiomas humanos, tais como o inglês, espanhol, francês, coreano, ou qualquer outra fala humana. As Escrituras dizem que as línguas estranhas são celestiais e somente Deus pode compreendê-las. 1 Coríntios 14, versículo 2, nos prova essa verdade. Quando Paulo está diante de uma igreja que recebia esse tipo de dom, quando Paulo estava explicando sobre o dom de línguas na igreja de Corinto, ele dá detalhes a respeito do falar em línguas. O falar em línguas não é um idioma aprendido na Wizard ou em qualquer outra escola de idioma estrangeiro. Segundo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, o dom de línguas é misterioso, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Se fosse um idioma, alguém entenderia, mas Paulo está dizendo nessa palavra que homem algum entende as línguas. Trata-se de um idioma misterioso. 1 Coríntios 13 chega a dizer que são línguas dos anjos. Línguas que não podem ser compreendidas de uma forma natural. Uma pessoa, quando é cheia do Espírito e recebe o batismo de fogo, como disse João Batista, ela passa a falar em línguas. E as línguas estranhas, segundo Paulo, é uma edificação de quem está sendo usado por Deus com esse dom. Quando alguém fala em línguas, diz o apóstolo, está edificando a si mesmo. A pessoa está sendo renovada. Podemos inclusive traçar um paralelo com Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26 diz que eu e você não sabemos orar como convém, mas o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Quando alguém fala em línguas, trata-se de um gemido inexprimível, inexplicável. Quando Deus batiza alguém com o Espírito Santo, este alguém está tendo o privilégio de dentro dela ter o Espírito Santo orando por sua vida. Irmãos, se a Bíblia diz que Deus ouve a oração de pessoas comuns como eu e vocês, Deus ouve a oração de gente normal, imagine o Espírito Santo orando por nós. Que coisa fantástica! Você ter uma oração perfeita a seu favor. E é exatamente isso que o Espírito Santo faz quando alguém é batizado. O Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Por isso, meus amados, que buscar o batismo no Espírito Santo é algo muito importante. Porque o batismo com o Espírito Santo amplia
a nossa compreensão a respeito da grandeza de Jesus e do seu imenso poder. Se você ler com calma, 1 Coríntios 14, onde Paulo faz uma explanação sobre esse tema, você vai descobrir que o som das línguas estranhas sinalizam a manifestação de Deus em um determinado lugar. Paulo chega a dizer que o dom de línguas é um sinal para o incrédulo. O dom de línguas, ele confirma a presença do Senhor numa pessoa e no lugar aonde ela está sendo usada pelo Deus Todo-Poderoso, pelo dom de línguas. Quando falamos em línguas, somos edificados. Por isso é muito importante, amados, buscar esse dom, o dom do batismo com o Espírito Santo. A primeira vez que esse dom se manifestou foi em Atos capítulo 2. Tratou-se de algo tão tremendo, lá em Atos 2, que as pessoas que passavam em volta da casa, onde a igreja estava reunida falando em línguas, pensaram que os crentes estavam bêbados. É isso que diz o texto. Pensavam que estavam embriagados. Eles pararam e começaram a escutar um barulho dentro de uma casa. A igreja estava reunida, batizada com o Espírito Santo, falando em línguas. E em dado momento, Pedro assume a palavra e diz: meus irmãos, nós não estamos bêbados, como muitos de vocês estão dizendo. Principalmente porque é 9 horas da manhã. Eu acredito que Pedro falou isso porque os bares da época não abriam 9 horas da manhã. Não abria cedo. Pedro diz, gente, são 9 horas, nós estamos sóbrios. O que vocês estão ouvindo não é produto de embriaguez, mas é produto do poder do Espírito Santo, conforme disse Joel no capítulo 2 do seu livro. E Pedro recitou Joel dizendo: e há de ser que naqueles dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Foi uma promessa. Pedro foi cheio do Espírito. Pedro começou a pregar a palavra. Um outro dom se manifestou em Atos 2, o dom da interpretação das línguas. Por isso que a Bíblia diz que em outro momento, primeiro eles acham que os irmãos estão bêbados, porque estão falando em línguas estranhas que ninguém entende. Depois, eles começam a entender os irmãos falando das grandezas de Deus no seu próprio idioma humano. É um segundo dom manifestado, porque a Bíblia diz que também existe o dom da interpretação das línguas. O batismo com o Espírito Santo, ele é revelado quando alguém fala em línguas que ninguém entende. Mas Deus pode fazer de maneira sobrenatural, em algum momento alguém compreender. Lá em Atos 2, alguns compreenderam. E no final, lá do capítulo 2, Atos, diz que o apóstolo Pedro pregou da seguinte maneira: arrependei-vos, cada um de vocês, e sejam batizados para perdão dos pecados, e recebam o dom do Espírito Santo. Olha o que Pedro diz. Ele fala: temos que nos arrepender para sermos perdoados, mas do mesmo modo nós temos que buscar o dom do Espírito Santo. E Pedro diz: recebam o dom do Espírito Santo, porque a promessa diz respeito a vocês, a vossos filhos e a todos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Precisamos buscar essa promessa, irmãos, porque é para todos. Nos arrependemos dos pecados para sermos perdoados e sermos salvos. Mas como pessoas perdoadas por Deus, temos que buscar essa experiência, esse momento extraordinário com Deus. Em Lucas 11, versículo 13. Lucas 11, versículo 13. Jesus falou o seguinte: pois, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. No mês passado aqui na igreja nós falamos muito sobre oração. A gente falou sobre orar pelo próximo, falou de pedirmos perdão a Deus pelos pecados, de orar pela nossa vida espiritual. E Jesus está ensinando que quando oramos temos que pedir também o Espírito Santo. Temos que pedir esse dom. Pedimos o pão, pedimos emprego, pedimos solução de problemas.
Por que a gente não pode pedir também esse dom? Temos que pedir, Senhor, eu quero ter essa experiência. Foi Jesus que nos ensinou. Meus amados, busquemos o batismo com o Espírito Santo, busquemos, porque o batismo no Espírito Santo nos faz compreender a grandeza e o poder de Jesus Cristo. Se tivermos essa experiência, entenderemos melhor a pessoa de Jesus. Segunda lição, segunda verdade, segunda sentença espiritual dessa mensagem. Ouça-me, por favor. O batismo no Espírito Santo nos faz servir a Deus com mais fervor. Vocês podem, por gentileza, repetirem? 1, 2, 3. Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus. O texto lá de Lucas diz assim: Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Quem proferiu essas palavras? João Batista. E ele proferiu esses dizeres para que seus ouvintes pudessem imaginar a sensação e os efeitos que esse dom produz na vida de quem o recebe. A Bíblia trabalha com imagens. A Bíblia trabalha com figuras de linguagem. Isso é para facilitar. Tem pessoas que pensam que a Bíblia é um livro enigmático. A Bíblia é um livro que quer nos confundir. É tipo Código da Vinci. Sabe aquele filme do Tom Hanks? Onde parece que Deus fez questão de apresentar a Bíblia como um livro de difícil compreensão. Não é isso, não. Pelo contrário, os símbolos da Bíblia é para nos trazer clareza. E quando João diz, olha, que o batismo com o Espírito Santo, ele é um batismo de fogo, ele está dizendo o seguinte, que a pessoa que recebe esse dom, ela sente um calor diferente dentro dela. Ele está falando da sensação de quem vai ser batizado com o Espírito Santo. Quando João diz isso, ninguém tinha sido batizado com o Espírito Santo ainda. Mas Deus está revelando para João, olha, as pessoas batizadas, elas vão sentir um fogo dentro de si. O batismo no Espírito Santo é um fogo que incendeia o coração de quem crê. Pessoas batizadas no Espírito são tomadas por um fervor espiritual e passam a servir a Deus com mais intensidade. É uma combustão espiritual. Pessoas que têm essa experiência, elas se sentem mais motivadas para congregar. Elas não veem a hora de o sábado chegar para ela estar na igreja. Elas não veem a hora do dia do pequeno grupo. Elas gostam de congregar, porque existe um fogo dentro delas, as impulsionando. Pessoas batizadas com o Espírito Santo, elas louvam com mais ânimo. Elas oram com mais ímpeto. Elas têm sede pela leitura da Bíblia. E elas pregam a palavra de Deus com mais fervor. O batismo no Espírito Santo, ele gera esse tipo de comportamento. Por isso que a gente tem que buscar. Talvez alguém me diga, alguém de casa, você que está aqui, pastor, mas eu já sou animado, eu sou uma pessoa que gosta da igreja, eu sou uma pessoa que gosta de ler a Bíblia, eu sou uma pessoa que gosta de orar. Meu irmão, imagina quando você for cheio do Espírito Santo. Acho que 2 cultos no sábado vai ser pouco para você. Eu acho que um PG vai ser pouco para você na semana. Você vai ser tomado por uma vontade fora do comum. Sabe aquela vontade que você tem de fazer coisas que você gosta? Aqui na igreja nós temos gente que ama andar de bicicleta. Anda de bicicleta todo dia. Tem gente aqui que ama jogar videogame. Aqui na igreja tem gente que ama cinema, Netflix. Aqui na igreja tem gente que ama dormir. Sabe essa vontade que nem precisa fazer força para cumpri-la? Quando você for cheio do Espírito Santo, não vai precisar o pastor dizer, vamos para o culto. Não vai precisar o líder do pequeno grupo dizer, vamos para a célula. Não vai precisar. Porque você está a ponto de explodir. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus faz menção ao poder do Espírito Santo, sabe qual é a expressão grega que aparece? Porque a Bíblia foi escrita no idioma grego, e para entender algumas verdades, é importante interpretá-la nessa língua original. Sabe o que diz? A palavra poder, ela vem de uma expressão grega dunamis.
Da onde surgiu a palavra portuguesa dinamite. Jesus está dizendo o seguinte: vocês receberão poder, dunamis, dinamite do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, Alexandre, é uma dinamite. Sabe, Andres? É uma explosão. Sabe, Letícia? É um fogo consumidor. Precisamos buscar esse poder. Mas eu preciso fazer um destaque, para não haver confusão. Não podemos confundir batismo com o Espírito Santo com a habitação do Espírito Santo, ou presença do Espírito Santo. Segundo a palavra, todas as pessoas que se rendem a Jesus, elas contam com a presença, com a habitação do Espírito Santo dentro delas. Lá em João 14:17, Jesus fala isso de maneira enfática. Porque quando eu for, enviarei o Espírito meu Pai. Ele habitará convosco e estará em vós. A palavra habitar, ela significa residir permanentemente. Jesus está dizendo, quem se rende a Jesus tem o Espírito Santo dentro dela. Independente da pessoa falar em línguas ou não, ela tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é que abre o entendimento da pessoa para ela compreender a Bíblia. O Espírito Santo é que faz a pessoa se converter. Então, quem se rende a Jesus já possui o Espírito Santo. E segundo a palavra, essa pessoa já está selada para a salvação, para a vida eterna. Mas o batismo com o Espírito Santo é uma outra coisa. É um dom, é uma experiência concedida por Deus para que os crentes fiquem mais animados. A habitação do Espírito Santo é para todas. A partir do momento que a pessoa se rende a Jesus. O batismo com o Espírito Santo é para quem pede e para quem Deus determina. A pessoa não é batizada no Espírito Santo no dia que ela determina que vai ser. É no tempo de Deus. Em Atos capítulo 2, os irmãos já estavam há alguns dias orando. Porque Jesus tinha dito, olha, eu vou batizar vocês lá em Jerusalém. Eles ficaram em Jerusalém muitos dias. Eu imagino eles, numa segunda-feira, será que é hoje? A gente vai ser batizado com o Espírito Santo? Oraram, cantaram, ouviram a palavra e nada. Foram lá terça-feira, mesma coisa, nada. Na quarta, nada. Até que a Bíblia diz assim, olha a palavra da Bíblia. De repente, o batismo com o Espírito Santo é repentino. Ele não é programado. Tem que buscar. Mas ele não vai acontecer no dia que você disser que vai acontecer. A Bíblia diz que de repente, veio do céu. Olha de onde veio o batismo. Não vem do pastor. Não vem dos homens. Veio do céu. Um som. Como um vento veemente e impetuoso. E todos que estavam na casa foram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O batismo do Espírito Santo acontece segundo o tempo e a vontade do Senhor. Mas a gente tem que buscar. Porque não sabemos o momento certo. Deus pode batizar a gente num culto sábado de manhã. Pode ser sábado à tarde, pode ser na vigília, pode ser lavando a louça. Eu já ouvi testemunho de gente lavando louça, começar a falar em línguas estranhas, ser batizada com o Espírito Santo. Pode ser enquanto a gente lava o carro. Pode ser no trabalho, no ônibus. Deus pode batizar a qualquer momento. Por isso que a gente tem que crer e tem que buscar. Embora essa experiência dependa dos planos divinos, devemos pedir a Deus. A simples busca dessa dádiva já aquece o nosso coração. Mesmo que Deus não te batize. Porque tem gente que vai morrer e não vai ser batizado. Isso não compromete a salvação dela. Mas a simples busca aquece o coração de quem está orando. Além disso, quando buscamos, a gente está permitindo que Deus nos batize a qualquer momento. E quando Deus nos batizar, meus amados, nós seremos incendiados. Incendiados com a gloriosa presença do Senhor. Gloriosa presença de Deus. O fogo incendeia. O fogo ele é muito desejado na época do frio. Quando estamos chegando aqui em São Paulo na época do inverno. Daqui a pouco chega julho. Não sei como será o inverno desse ano, mas a temperatura costuma baixar. E
Quem não gosta de uma boa fogueira no tempo gelado? Quem não gosta de aquecer as mãos, de aquecer o corpo? O batismo do Espírito Santo, ele aquece a frieza, ele nos dá força para resistir ao pecado. Que coisa maravilhosa. Meus amados, existe um fogo que não se apaga. Este é o fogo do batismo com o Espírito Santo. Nós já contamos com a habitação do Espírito em nós. Aqueles que ainda não se renderam a Jesus, caso se rendam a Jesus, eles vão receber imediatamente a presença do Espírito, que vai estar com ele todos os dias. Mas a Bíblia diz que a gente precisa buscar essa profundidade em Deus. Pedir ao Criador que inflame o nosso coração com esse poder. Deus quer que a gente sinta esse calor espiritual. Deus quer que a gente peça esse fogo, para que Ele, segundo a sua vontade, no seu tempo, nos batize com o seu poderoso Espírito.